Ouvir e conseguir entender o inglês pode ser uma tarefa difícil. Muitas vezes você pode até conseguir ler e falar em inglês, mas não consegue entender. Então hoje eu vou te mostrar 5 passos para você treinar o listening. Aqui é o Will e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dominando o Inglês. Já vou pedindo que você se inscreva no canal para apoiar o nosso projeto e para que ele alcance muito mais pessoas como você. O listening é sem dúvidas uma das partes mais importantes para quem quer aprender inglês. Você pode até já ter tentado de tudo para entender os nativos e não consegue e nem sabe por quê. Isso pode ser porque você não está praticando da forma certa, não está se expondo ao inglês o suficiente, ou você pode até estar treinando mais a sua gramática do que o seu listening. Então, sem enrolação, vamos direto para esses 5 passos. O primeiro passo é identificar o seu nível. Em que nível de inglês que você está? Você está no nível básico, médio, avançado? Você consegue entender bastante ou pouco ou nada? Você precisa, primeiro de tudo, antes de começar a aplicar e praticar, saber qual que é o seu nível. Entendendo o seu nível, você vai conseguir procurar materiais que se adequam para ele. Materiais não muito avançados se você for iniciante e materiais mais avançados se você for realmente mais avançado. Identificando o seu nível, uma forma muito interessante para que você comece a praticar é procurando textos e, juntamente com o texto, o áudio desse texto. De preferência que o áudio desse texto seja de um nativo falando. Então o que você vai fazer? Você vai estudar aquele texto, você vai ler aquele texto, vai entender, pesquisar a tradução daquele texto, compreender tudo que compõe aquilo que você está lendo. Depois disso, você vai deixar esse texto de lado, vai pegar o áudio desse texto e começar a ouvir. E você vai tentando entender o que está sendo falado ali e traduzindo automaticamente na sua mente, para que você consiga treinar realmente o seu listening, para que você consiga entender realmente o inglês falado. Depois de um tempo estudando e ouvindo aquele áudio, você vai percebendo que o seu listening para aquele texto vai ficando muito mais desenvolvido e você vai conseguir ouvir e compreender o que está sendo falado com muito mais facilidade de acordo com o tempo. Escute músicas e assista séries com o objetivo de estudar. Muitas pessoas acham que simplesmente colocando uma série ou uma música em inglês no ouvido e ficar fazendo outras coisas ou só se divertindo vai conseguir aprender, mas isso não é verdade. Na maioria das vezes você vai estar só ouvindo coisas e não vai estar entendendo nada, não vai estar compreendendo nada, não vai estar praticando o seu listening de verdade. No início você pode pegar músicas e pegar a letra dela e ir escutando a música e acompanhando com a letra. Depois você pode até tentar cantar essa música para desenvolver melhor ainda o seu speaking também. E assistindo séries é importante que no início, se você tem um nível básico de inglês, coloque sim as legendas. Não adianta nada você ficar ouvindo coisas que não vão fazer sentido para você. Por isso, a importância de identificar o seu nível como primeiro passo, para que você saiba exatamente o que você pode fazer e o que você pode deixar de fazer. De acordo com o tempo que você vai vendo aquela série, que você vai escutando aquela música regularmente, você pode sim ir tentando entender aquela música, entender aquela série sem acompanhar a letra ou sem a legenda. Outra dica muito legal para você desenvolver o seu inglês e que muitas pessoas deixam de lado é consumir conteúdo infantil. Sim, se você tiver um inglês básico, é importante que você aprenda como uma criança de certa forma. Então é muito bom você consumir algumas músicas infantis, alguns vídeos infantis sobre alguns temas que você tem interesse em aprender coisas em inglês, porque nesses vídeos geralmente tem muita imagem, muita associação para que você consiga guardar o inglês dentro da sua memória. E também, se você já for um pouco mais avançado, você pode aprender com podcasts. Então você pode pesquisar ali um podcast de um assunto que você gosta, de um assunto que te interessa e começar a ouvir ele regularmente. Porque no podcast as pessoas vão falar com naturalidade. Os entrevistadores e as pessoas entrevistadas vão ter uma conversa basicamente, então você vai conseguir entender realmente o inglês falado. E também é importante que você entenda que no início o que você deve fazer é aprender o que você precisa aprender. É claro que você, quando estiver assistindo uma série ou escutando uma música, você não vai entender tudo, você não vai pegar todas as palavras no início. Você vai ter que pegar o contexto. Então é importante que você saiba palavras comuns, que no seu estudo, no seu período de estudo, você estude palavras realmente usadas no dia a dia, para que quando você vá olhar uma série, olhar um filme, você consiga entender pelo contexto. E de acordo com o tempo, você vai conseguindo pegar essas outras palavras que não são tão comuns de se ouvir entre os nativos. Então, foque em aprender o que precisa no início.
palavras realmente usadas para ficar mais fácil o seu desenvolvimento do inglês. O quarto passo é: se desafie. Estude um nível acima do seu, sabendo o seu nível do inglês. Agora pense, se você está se sentindo estagnado, se você vê que você não vê mais evolução, o que você precisa fazer é começar a consumir conteúdos de um nível acima do seu, para que você comece a realmente evoluir. Se você assiste séries com legendas, agora tente tirar a legenda e tente entender, faça um esforço para entender o que aquela pessoa está falando sem a legenda. Tente ouvir áudios mais complexos ou até podcasts, como falei antes. Veja assuntos de produtores nativos, produtores de conteúdo nativos no YouTube. Estudando um nível acima do seu, você vai ver evolução muito mais rápido. Mas claro, se você estiver iniciando agora, foque em entender o básico e, como eu disse na dica anterior, aprender o que precisa. Depois disso, você começa a se desafiar em alguns momentos, começa a tentar subir a escada do aprendizado. Assim você vai deixar de se sentir estagnado. Então muitas vezes você pode estar parado nos seus estudos, no seu desenvolvimento do inglês, simplesmente porque você não está se desafiando. E nessa mesma linha de se desafiar, o quinto passo é sair da sua zona de conforto, que é conversar em inglês. Sim, talvez essa seja a parte que mais incomoda. Você deve pensar, eu não consigo aprender inglês porque eu não tenho ninguém para conversar, eu não viajei para os Estados Unidos para conversar com um nativo, eu não tenho como desenvolver o meu inglês nessa parte. Mas hoje existe a internet, existem muitos e muitos sites de conversação. Um muito famoso é o Omigo, mas lá você pode acabar encontrando coisas que você não quer encontrar, então procure sites específicos para conversação. Ah, Will, mas esse vídeo não era sobre listening? Então, a forma mais eficiente de se aprender o listening é conversando com alguém, porque quando aquela pessoa está falando com você, você vai precisar compreender instantaneamente o que ela está falando e tentar formular uma resposta. Isso vai fazer com que o seu cérebro processe o que ela está falando com muito mais eficiência. Você vai estar se colocando realmente no campo de batalha, sem precisar viajar para os Estados Unidos, mas você vai estar tendo uma experiência com um nativo. Tente transformar isso num hábito, passe 30 minutos pelo menos do seu dia entrando nesses sites e tentando conversar com nativos, faça perguntas, não tenha medo, entenda que você nunca mais vai ver aquela pessoa de certa forma, isso pode até te acalmar um pouco antes de tentar conversar. Tente colocar esses pensamentos, entre no site, se desafie fazendo isso. Eu tenho certeza que se você fizer isso em um mês, 30 minutos por dia, você vai ver muita evolução no seu inglês como você jamais viu antes. E uma coisa muito importante que você deve guardar na sua mente, antes de colocar o conteúdo do vídeo em prática, é conseguir diferenciar o inglês lido do inglês falado. Essa dica aqui é de ouro. Você pode até estar seguindo esses passos há um tempo, mas não está conseguindo entender porque está só treinando inglês gramatical, com leituras, lendo somente a legenda das séries e dos filmes. Nem tudo que você ouve em inglês melhora seu listening. Às vezes você está ouvindo só brasileiros que aprenderam inglês. One player experienced, mas chego e another player que have experience. E claro que você vai conseguir entender muito mais fácil. Às vezes você está só ouvindo professores de inglês que vão falar mais devagar para que você entenda. Você precisa ouvir o inglês nativo e não o inglês robótico, digamos assim. Porque senão você vai ficar com esse inglês gramatical dentro da sua mente e quando você for ouvir o inglês de verdade, você não vai entender nada. Então estude aos poucos, um pouco todos os dias, tente colocar em prática o que eu falei aqui. Você não precisa ficar 6, 7, 8 horas do seu dia para aprender inglês. Você separando um tempinho, 1 hora, 30 minutos por dia, já é o suficiente. Porque aos poucos você vai evoluir muito mais do que se você ficar cansando a sua mente estudando horas e horas seguidas. E se você quiser um método bem construído de uma professora nativa dos Estados Unidos, eu te recomendo o treinamento Inglês com a Gringa. Nesse treinamento, com mais de 29 módulos e muitas videoaulas, você vai aprender o inglês realmente falado, o inglês natural e nativo dos Estados Unidos. Ele vai te ajudar a acelerar seu aprendizado e vai servir como um mapa da fluência para você. Se você quiser, eu vou estar deixando o link com desconto na descrição. Acesse lá e dá uma olhada que vale muito a pena. Até o próximo conteúdo.